Olá, tudo bem? Hoje nós vamos discutir o problema da moradia no Brasil. Especulação imobiliária, loteamentos clandestinos, favelas, aluguéis caros e imóveis em condições precárias. São situações crônicas no país. E o desabamento do edifício de 24 andares no centro de São Paulo, no mês de abril, chamou a atenção para esse assunto. Eu converso com a economista Vanessa Nadalim, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, e com o professor da Faculdade de Arquitetura da Universidade de Brasília, Beni Schasberg. Ele foi secretário nacional de Programas Urbanos do Ministério das Cidades. Antes de mais nada, eu convido vocês a acompanharem comigo as informações da jornalista Ana Graziela Aguiar, que vai falar para a gente sobre o aumento do déficit habitacional no país. Não é isso, Ana? Isso mesmo, Maranhão. A falta de moradia adequada ainda é um problema grave no país. A Fundação João Pinheiro, que faz estudos sobre a questão da moradia no Brasil, mostrou que entre 2014 e 2015, o déficit habitacional cresceu em 20 dos 27 estados brasileiros. Hoje, o déficit de moradia corresponde a mais de 6 milhões de domicílios. São Paulo lidera o ranking, com mais de 1 milhão de residências. E o que tem maior impacto nesses números é o valor do aluguel. Uma boa parte das famílias brasileiras gasta acima de 30% da renda familiar com isso. 50% dos domicílios avaliados pela pesquisa estão nessa situação. Embora muita gente não tenha moradia adequada, alguns dados apontam que existem muitos imóveis vagos no país. Em 2015, de acordo com a pesquisa PNAD do IBGE, o Brasil tinha quase 8 milhões de imóveis vagos. Cerca de 7 milhões deles poderiam ser ocupados. Faça então uma pergunta para os entrevistados. Seria possível destinar esses imóveis para moradia social na tentativa de reduzir o déficit habitacional? Vanessa, eu queria começar transferindo esse questionamento que a Ana faz para você. É muito tentador a gente olhar para esses dois números que são tão parecidos e pensar que a gente podia simplesmente transferir um imóvel vago para quem está precisando de uma moradia. Na prática, isso não funciona assim. Na prática, isso não funciona assim, começando porque nós estamos num Estado de Direito, tem os direitos de propriedade, então o mercado que precisa mediar isso. Fora isso, fora a questão do mercado imobiliário, você tem a moradia precisa ser adequada à sua demanda. Então, que moradias vagas são essas? Então, começando pelo fato de, se você olha o número total do Brasil inteiro, são 7 milhões de vagos, 7 milhões de déficit habitacional, então eu vou juntar uma coisa com a outra. Espera aí. Aonde estão esses 7 milhões dos vagos? Estão Eles nas não mesmas... estão no centro das cidades de uma estão forma... no lugar onde realmente precisa? Estão nas cidades que precisa? E dentro das cidades estão nos lugares que precisa? Bom, tudo bem. Então, se a gente checar que realmente lá no centro de São Paulo eu tenho X domicílios vagos e eu estou precisando que as famílias entrem naqueles domicílios. Aqueles domicílios estão em condições, aqueles prédios estão em condições de serem habitados de verdade? Na questão do mercado imobiliário, existe a pessoa que está ofertando uma unidade e a pessoa que está procurando uma unidade. Então, você tem que encontrar as características que você quer no imóvel que você vai comprar ou que você vai habitar de aluguel e as pessoas que estão ofertando. Esse processo de encontrar gera uma fricção, que a gente chama, né, em economia no mercado, que é a taxa de vacância natural. Então, é normal que existam domicílios vagos na economia, nas cidades, até porque você precisa ter uma proporção das unidades que vão mudando de mão, né? Então, a gente tem que olhar aonde estão esses domicílios vagos e lembrar que a gente nunca vai ter 0 domicílios vagos no parque residencial de uma cidade. Bem, nós temos uma legislação que é considerada avançada para essa questão da moradia. Onde é que fica o gargalo dessa questão e por que a gente não alcança resultados positivos na hora de resolver esse problema? Bom, veja só, eu também acredito que essa paridade aparente entre os domicílios vagos e o chamado déficit habitacional, ela pode levar a gente a uma visão, vamos dizer assim, talvez simplista, não é? Embora ela seja importante para fazer a crítica à especulação imobiliária. Mas ela pode levar a gente à ilusão de achar que essas casas sem gente serão capazes de resolver o problema da gente sem casa, né? O que não é bem assim, né?
Eu acho que é uma ilusão achar que essa vacância vai poder resolver, por um lado. Mas, por outro lado, nós vivemos o Estado de Direito, mas nós temos uma legislação, como você falou, que de fato avançou. E avançou, sobretudo, no conceito da função social da cidade, da função social da propriedade. Ou seja, as propriedades no Brasil, pelo nosso marco legal, elas têm que cumprir uma função social. Então, um imóvel vazio, seja ele um terreno, uma casa, ou um apartamento, ou um edifício, né, ou vazio ou subutilizado, com uma baixa utilização, né, ele não cumpre a sua função social. Ele está destinado a ser, por exemplo, residência. Existe infraestrutura enterrada de água, esgoto, energia, transporte, segurança, etc., né? E essa infraestrutura, ela é paga por toda a sociedade. É um investimento que é público, que é coletivo. O fato dele estar vazio e não cumprir, não ser ocupado, né? Ele é uma penalização para toda a sociedade. Então, ele não cumpre a sua função social, a propriedade não cumpre a sua função social. Então, a legislação brasileira, ela, pelo Estatuto da Cidade, a Lei Federal 10.257, ela prevê instrumentos que não só penalizam, né, o imóvel vazio, desocupado, mas prevê, digamos, a cobrança para que ele cumpra a sua função social. Agora, Beni, há uma diferença de tempo entre o que a legislação prevê e o que acontece na prática, né? Vanessa, é urgente a situação de quem está na rua, de quem depende, de quem luta por uma moradia e não alcança, né? Você dizia que é importante ter participação popular nesse processo e que os projetos são feitos dessa forma. Mas onde é que trava esse mecanismo que não avança para resolver, de fato, a questão da moradia para quem precisa dela? O arcabouço legal, né, a função social da propriedade, ela ficou no campo, é uma legislação nacional. Então, tem a hora que essa legislação nacional desce para os municípios. E nos municípios ela tem que aparecer nos planos diretores e nos instrumentos que vão realmente efetivar essa função social da propriedade. Então, o direito de propriedade privada, ele fica relativizado quando a gente vai tentar fazer com que aquele imóvel vazio tenha sua função social. Por que o proprietário daquele imóvel vai querer manter aquele imóvel vazio? Porque ele está achando que o preço daquele imóvel vai aumentar no futuro. Porque as infraestruturas ao redor vão melhorar. No caso do centro de São Paulo, o centro de São Paulo vai passar por um processo de renovação. Só que a sociedade toda está pagando por aquela infraestrutura. E o proprietário do imóvel está esperando para lucrar com aquilo no futuro. Isso se chama especulação imobiliária. Então, a legislação local precisa dar um jeito de impor um custo a esse proprietário para que esse proprietário realmente libere essa unidade para ela ser usada pela sociedade. A participação popular na hora do plano diretor é essa luta pela moradia. É a hora dos interesses e da luta de poderes entre as pessoas que estão com interesses na questão fundiária da cidade, ela vai aparecer. Então, vai prevalecer o interesse da sociedade como um todo ou o interesse das pessoas envolvidas no mercado imobiliário, das pessoas que são os proprietários dos terrenos, que são os proprietários dos grandes prédios vazios? Em cada município isso aparece de uma maneira. Mas se esse processo da legislação de uso do solo tem participação popular, e se a sociedade, se os movimentos de moradia estão conscientes e estão falando, eles vão conseguir colocar no plano diretor essas necessidades. E vai aparecer quem que está querendo manter as coisas do jeito que sempre foram. Do jeito que sempre foi. Beni, pensando nessa questão do interesse social, a gente pode citar que as iniciativas de residências populares, conjuntos habitacionais destinados a pessoas que precisam de fato da moradia, eles atendem a essa perspectiva de convivência local, de viver bem para essas famílias? Bem,
A experiência brasileira recente, ela é muito rica, né? Muito interessante. Os pesquisadores têm estudado muito, né? E os agentes de políticas públicas, né? De fato, a atribuição e a competência por organizar o território é do município. Inequivocamente, é o município que tem a responsabilidade, né? Especificamente, as leis de uso, ocupação do solo, né? Tecnicamente a gente chama assim, né? Que definem como que se distribui a ocupação, o plano diretor que estabelece os zoneamentos, a distribuição das atividades, quem vai ficar com o quê em cada pedaço de chão no território municipal, urbano e rural, público e privado, isso tudo faz parte da competência municipal, das disputas que acontecem e tal. As experiências recentes foram de um crescimento na oferta e da produção habitacional. Nós vivemos, desde 2005 aproximadamente até 2012, uma grande produção do Programa de Aceleração do Crescimento, com urbanização de favelas, com projetos de urbanização. O programa Minha Casa Minha Vida produziu quase 2 milhões, ou até mais do que isso, de unidades habitacionais. No entanto, essa produção tem qualidades diferentes do ponto de vista de atender ou não a demanda habitacional e com que qualidade. Que qualidade, né, se entrega. E eu penso que existe um componente quantitativo dessa demanda, mas existe fundamentalmente um componente de qualidade da adequação dessas moradias, né, à demanda dos diferentes grupos sociais. E aí tem um fator que é fundamental, que é o problema da localização. Sim. Aonde vai ser a localização desses conjuntos, desses empreendimentos? Se vai haver oferta de trabalho. Se eles vão estar mais ou distantes ou próximos das oportunidades de trabalho, de renda, de acesso aos serviços, aos equipamentos, às infraestruturas. Então, a questão da localização, que tecnicamente nós chamamos da inserção urbana, o modo de inserção urbana dos empreendimentos, é um fator decisivo do ponto de vista da qualidade, né, desse padrão, desse modelo de moradia, atendendo à demanda da população e, ao mesmo tempo, melhorando a cidade, produzindo cidade, não produzindo não só moradia, mas produzindo cidade, né, de maneira que as pessoas tenham, de fato, não só o direito a morar, mas tenham o direito à cidade, mais amplamente. Né? A convivência entre... A convivência Bem, eu social. acho interessante, porque aí a questão da localização ela é tão importante que esses movimentos de ocupação de prédios vazios em áreas centrais vem crescendo muito forte. E agora aparece, infelizmente, nessa tragédia, mas chama atenção. Que proporções, né, tomou esse movimento de ocupar prédios vazios? E é de tamanha a necessidade de ser uma moradia bem localizada. É como se na tragédia a gente tivesse condição de enxergar o problema com um pouco mais de dramaticidade, mas enxergar que ele existe, que precisa ser resolvido. E não é resolvido de qualquer maneira, porque existem empreendimentos do Minha Casa Minha Vida, que estão nas periferias, que estão até vazios. Exatamente. Eu gostaria, inclusive, eu gostaria de mostrar aqui, esse aqui é um livro que mostra o Plano Nacional de Habitação, que foi feito no Brasil em 2009. Ô Beni, eu vou te pedir que a gente detalhe um pouco mais esse plano no próximo bloco. A gente vai fazer um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. O Diálogo Brasil está de volta e nós estamos discutindo o problema da moradia no nosso país. No bloco anterior, o professor Beni citava o Plano Nacional de Habitação e só queria mostrar 2 exemplos muito importantes. Sim. Esse Plano Nacional de Habitação, ele foi elaborado em 2009 num processo muito participativo com representantes dos movimentos de luta pela moradia, entidades técnicas, acadêmicas, empresários, o empresariado da área da construção civil, os governantes, etc. e tal, e traçou cenários, estratégias, enfim, para todo esse processo. O que eu gostaria de mostrar, comentando o problema da qualidade que eu mencionava anteriormente, é que nós tivemos diversos tipos de experiências de produção
de habitação em todo o território nacional. Então, eu trouxe esse exemplo aqui para mostrar, de um lado, aqui, nós temos aqui um padrão de oferta de moradia que claramente demonstra estar longe do centro urbano, na periferia da cidade, é praticamente um acampamento de refugiados, uma plantação de casinhas sem equipamentos, sem vegetação, sem praça. Que isola ainda mais. Que isola muito mais. E do outro lado, nós temos aqui um outro padrão que eu queria mostrar, que é um padrão de moradia, é o projeto do arquiteto Demetri Anastasakis, né, que mostra que é possível se produzir, mesmo com escassos recursos, uma arquitetura com uma qualidade diferenciada que respeita o espaço público. Isso aí não é uma questão, nós estamos tratando de uma falta de recursos. Às vezes falta empenho para fazer algo que seja exatamente. de melhor qualidade. Às vezes, mesmo com escassos recursos, é possível produzir projetos de qualidade respeitando o direito à cidade, a inserção da moradia dentro com os equipamentos, com todo, enfim, com tudo que a cidade necessita, não é? Eu acho, inclusive, que as melhores experiências que o Brasil viveu de moradia popular nos últimos anos foram a modalidade entidades do programa Minha Casa Minha Vida, exatamente porque foi um processo participativo, em que as entidades, de modo participativo, discutiam e elaboravam o projeto e a sua inserção urbana. Olha, eu queria convidá-los agora a acompanhar com a gente o depoimento do organizador da Frente de Mobilização Povo Sem Medo, aqui do Distrito Federal, Tiago Ávila. Eu estou aqui no Canadá, na província de Quebec, na cidade de Montreal, debatendo formas de resolver o déficit habitacional no Brasil. E tem duas formas que chamam muita atenção. A primeira é instituir o IPTU progressivo, que é você taxar terrenos ociosos que não estão cumprindo sua função social até que ele se torne economicamente inviável ou até que o proprietário resolva efetivamente cumprir aquilo que está na lei, né, no Estatuto das Cidades, que cada terreno, seja na cidade ou seja no campo, deve cumprir sua função social. O IPTU progressivo é uma forma de resolver, mas aqui no Canadá também tem outra forma muito interessante, que é o congelamento do preço dos aluguéis. Tem uma taxação para isso, para evitar que a habitação seja algo para especulação. Habitação, saúde, educação são áreas que não deviam ser mercantilizadas, que deviam ser coordenadas para o bem viver. E essas são duas soluções que existem aqui no Canadá, inclusive, e que tornam a cidade algo mais acolhedor, não uma cidade só para o dinheiro. Vanessa, as duas sugestões que o Tiago cita, o controle do aluguel e o IPTU progressivo, são sugestões que podem ser aplicadas aqui no Brasil também? Sim, o IPTU progressivo ele já foi proposto pelo Estatuto das Cidades e, inclusive, alguns municípios já estão começando a regulamentarizar dentro das suas legislações municipais, né? São Paulo está tentando começar a implementar, efetivar o IPTU progressivo, começou a notificar prédios que estão vazios, mas existe essa dificuldade dos municípios conseguirem internalizar essa proposta do IPTU progressivo e realmente encontrar uma maneira de utilizar esse parque que está vago. Agora, em São Paulo, eles começaram a aplicar, mas ainda não conseguiram realmente diminuir a quantidade de imóveis vagos usando o IPTU progressivo. Mas eu acho, no meu ponto de vista, é um instrumento muito importante e também porque ele ajuda na desapropriação do imóvel depois de uns 15 anos que está tentando cobrar mais IPTU. Se não deu certo, se não negociou com o proprietário, agiliza um pouco a desapropriação também. É importante colocar esses custos a mais para quem está com o imóvel vazio, que é exatamente o que a gente estava discutindo antes. Né? Você não pode deixar o proprietário do imóvel vazio se beneficiar de algo que está sendo ruim para a sociedade como um todo, ou se beneficiar dos custos da infraestrutura toda que foi colocada ali.
tem uma série de questões, né? Ou tem tantos imóveis vagos, ou tantos terrenos vagos, aí a cidade fica mais espalhada, a cidade fica com vários vazios urbanos no meio. Aí você tem que estender mais a infraestrutura, mais gás, mais serviços, os deslocamentos são maiores, tem mais poluição do ar, a cidade não é urbanisticamente sustentável. Tem uma série de implicações, então a gente precisa lidar com isso de alguma maneira e o IPTU progressivo é a aposta, né, que foi feita. Eu queria insistir um pouquinho numa questão que nós já abordamos aqui, é essa questão entre a urgência de resolver o problema para uma massa de cidadãos que dependem da moradia e não tem. A gente vislumbra um caminho que seja mais próximo para chegar a isso, para resolver de fato essa questão, professor? O senhor consegue imaginar isso? Olha, eu penso que enfrentar o problema da moradia no Brasil de fato, não é algo simples, não é um passo de mágica, como, por exemplo, ocupar os imóveis vagos, embora isso seja importante que eles sejam penalizados porque não cumprem a função social. Mas eu penso que é preciso política habitacional que enfrente de modo adequado a moradia, né? Com um mix de soluções, né? Um conjunto de soluções. O Tiago comentou do problema da questão de aplicar um instrumento do IPTU progressivo, que é para colocar os imóveis no mercado, né? Ele falou em congelamento de preços, que é de aluguel, que é um pouco mais difícil, mas existe também as experiências mundiais de locação social também, que é importante, né? Ou seja, as pessoas não precisam necessariamente ser proprietárias para morar, né? A locação social é uma estratégia em que o poder público provê, né, viabiliza aluguéis de modo mais acessível, compatível com a renda das pessoas, né? O subsídio às moradias é importante também, mas também é preciso produção habitacional de qualidade, ou seja, bem localizada, com inserção, etc. Uma boa inserção na cidade, fazendo cidade e não fazendo acampamento de refugiados e plantação de casinha. A falta de moradia termina interferindo drasticamente na qualidade de vida dessas pessoas e no desempenho delas no trabalho, não é isso? Exatamente. Mas nós estamos vivenciando no Brasil também um modelo de cidade que é muito excludente da maioria da população, né? Ou seja, algumas áreas mais centrais privilegiadas e as pessoas, na sua maioria, que mais precisam, sendo afastadas para lugares mais distantes, em geral áreas irregulares, em geral áreas ambientalmente vulneráveis, e isso vai criando uma espécie de um modelo de cidade que vai se espalhando, se dispersando de uma maneira muito desarticulada pelo território, né? E isso torna a cidade mais cara, porque tem que puxar as redes de serviços públicos cada vez para lugares mais distantes, ao invés de aproveitar a infraestrutura já existente. Então, cidades mais compactadas, mais adensadas, aproveitam melhor as infraestruturas existentes do que cidades muito espalhadas, né? E com muitas distâncias, que faz com que as pessoas... No Brasil é um drama o problema da mobilidade urbana. As pessoas passam 4, 5 horas por dia de distância entre o local da moradia e o local do trabalho, o local do estudo, o local da moradia. Então, cidades mais compactadas, com distâncias menores, facilita as pessoas até andarem mais a pé e de bicicleta do que ter que andar de carro. E o transporte coletivo é um drama na maioria das nossas cidades, né? E aí vem aquilo que a Vanessa dizia sobre quem lucra com esses imensos espaços vazios num processo como esse, né? E aí é o direito à cidade, né? Quem tem o direito de escolher onde quer morar, quem tem o direito de escolher como a cidade vai ser feita, e quem realmente está tomando essas escolhas. Mas eu queria complementar o que o Beni falou, porque a questão da inserção urbana, né? Ou seja, eu estou sendo expulso cada vez mais para as periferias, como que eu posso me reinserir, né? E o Brasil tem essa tradição da economia informal, né? Da dualidade formal e informal. Na moradia, isso aparece nas favelas, nos assentamentos precários, nos assentamentos informais. E
E as favelas é um caso muito interessante de inserção urbana, porque elas conseguem ter uma inserção urbana melhor do que a inserção urbana do mercado formal de baixa renda, que se a pessoa opta pela moradia formal de baixa renda, ela vai acabar ficando na periferia. Mas se ela opta pela moradia informal, ela consegue ter uma inserção urbana melhor. Então, eu acho que... É isso que está gerando as ocupações desses espaços? As ocupações são uma alternativa, né? O que eu achei bem interessante de isso vir à tona é que a gente tem a dualidade formal e informal, mas o mundo está ficando tão complexo que as ocupações estão ali no meio. Então, porque, por exemplo, né, o prédio caiu, tinha inspeção dos bombeiros, como é que um prédio cai assim do nada? Né? É um prédio na cidade formal. Não é na favela que os bombeiros não entram, não tem legislação urbanística, não tem tananã, tananã. Ou seja, ficou numa zona cinzenta ali no meio. Mas o que eu queria falar é que as ocupações estão chamando a atenção para a inserção urbana. Como é que eu escolho? Eu quero estar lá no meio do fuzuê. Eu quero estar lá no meio do centro, da cidade que tem as oportunidades todas. Então, como que a pessoa consegue? Pelas favelas, por exemplo, porque elas estão mais próximas, mais bem inseridas no tecido urbano, pelas ocupações que estão numa zona cinzenta entre o formal e o informal. E aí eu só queria lembrar de programas do governo federal que lidam com isso, que é o Programa de Urbanização de Favelas, que está tentando construir essa ponte, e também as zonas especiais de interesse social, que é uma coisa mais complexa de explicar, mas que é você tentar separar as zonas de dentro da cidade para habitação social. Vanessa, o nosso tempo está terminando. Eu queria fazer uma última questão ao professor Beni. A gente se aproxima de um período eleitoral. O senhor acha que a questão da moradia vai ser importante nesse processo? Vai atrair as pessoas para uma discussão mais intensa? Olha, eu penso que a questão da moradia é central, né, do ponto de vista da cidade brasileira, do ponto de vista da demanda social de uma massa muito grande da população que é excluída do acesso à cidade, né? Vanessa estava dando o exemplo que eu acho importante, as zonas especiais de interesse social, especialmente as zonas especiais essas zonas vazias. As cidades terem áreas de forma planejada, porque não adianta só fazer a regularização, que é uma medida curativa, é preciso ter a preventiva, áreas disponíveis para moradia. Eu não só acredito, como eu espero que seja um tema central dos debates políticos dessa eleição de 2018. Professor Beni, eu agradeço a sua participação. Vanessa, agradeço a sua colaboração e a sua contribuição aqui. E se você quiser saber mais sobre o nosso programa, entre no site da TV Brasil. Te espero na segunda que vem, às 10h15 da noite. Até lá!